Olá pessoal, estamos aqui para o nosso primeiro Abrindo o Jogo e nós vamos falar tudo, absolutamente tudo sobre a Reino e sobre como nós fazemos igreja. E eu tenho aqui alguns convidados especiais e a primeira convidada é a Nath. Nath, fala um pouquinho de você aí, em que área você serve na nossa igreja? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nath. Eu sirvo na área do criativo lá na igreja, na equipe de foto e na equipe de web. Nosso segundo convidado especial aqui é a pastora Amanda. Bom, já revelei a função da Amanda. Fale um pouquinho da sua experiência de adoração na igreja. Yes. Pessoal, eu sou a Amanda e quando eu iniciei na nossa comunidade a Reino, eu comecei pela produção. E a produção, nós realizamos todo, né, a estrutura ali das nossas reuniões, desde o início delas até o final de cada uma. E atualmente, então, hoje nós estamos liderando aí as equipes da Reino e temos feito esse trabalho, com todos eles. Nosso terceiro convidado é o pastor Vinícius. Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui e eu faço parte do nosso time de pastores, juntamente com o pastor Eduardo Reis e a nossa pastora, a pastora Priscila e os demais pastores. E eu lidero a Essential School, nosso pessoal que é responsável por toda a área do ensino na igreja, transmitir a nossa cultura, a nossa visão bíblica. E é isso. Ok. Vamos começar fazendo algumas perguntas aqui. Pastor Vinícius, o que para você, mais caracteriza a nossa cultura de igreja? Assim, o que você entende que nós temos de peculiar, de ímpar, que você só vê na Reino e que caracteriza a nossa cultura de igreja? Para mim, mestre, o que é ímpar na nossa igreja é a cultura do voluntariado. Porque se você olhar para todas as igrejas, você vai encontrar a dificuldade que os pastores têm em engajar sua comunidade na visão que Deus entregou para eles. E eu vejo que isso na Reino parece fácil, mas porque se criou uma cultura de voluntariado e acaba parecendo fácil algo que na verdade não é, mas por causa da essência que foi gerado lá, faz com que o pessoal caminhe e consiga produzir a edificação do reino através da visão que Deus deu para você. Ok, outras igrejas também têm uma visão de voluntariado. Você acredita que a nossa igreja se diferencia dessas outras igrejas no voluntariado em quê? Por exemplo, o que seria, para ficar mais claro para todo mundo, a diferença no nosso voluntariado para o voluntariado das demais igrejas? Ok. Como a visão e o propósito da igreja é muito claro e é muito estabelecido, eu acredito que isso facilita na paixão dos voluntariados com que eles servem. Ok, então você acha ímpar a A paixão que o paixão, nosso voluntário a serve. paixão. Sem Ok, sombra de dúvidas. incrível. Isso é incrível. Eu também reconheço isso, que há uma paixão, e essa paixão é expressada, né, no servir. Eles servem com muita alegria, com muito ânimo, com muita vontade. Todos os pastores que nos visitam também falam sobre isso, sabe, pastor Vinícius? Não sei se você já teve a experiência de Sim. ouvir isso de outros pastores que vêm nos visitar. Eles falam, cara, como que vocês fazem para essas pessoas servirem com tanto carinho, com tanta alegria, com tanta vontade, né? Vamos lá, uma perguntinha para a Nath. Nath, e para você? O que de diferente tem a nossa comunidade das outras comunidades? O que você caracterizaria aí como sendo algo ímpar da Reino? Com certeza, o senso de pertencimento. Eu me sinto muito pertencente na Reino. Eu acho incrível como a Reino acolhe as pessoas, como ela recebe muito bem as pessoas. Eu já fiz parte de igreja por muito tempo que você não se sente família, parece que elas só te usam, sabe? Você vai lá só para ser usado pela sua função. Na Reino, não. Na Reino, você é acolhido, você é recebido, você se sente família, você se sente parte. É totalmente diferente. Você teve uma experiência em outra igreja em que você saiu ferida, por servir? Isso. Eu passava praticamente o dia inteiro lá servindo, não servindo exatamente, mas praticando funções. As pessoas, elas querem muito que você faça as funções e acabam esquecendo de te acolher mesmo, de te receber muito bem. E quando você não faz aquela função, elas te excluem. Na Reina é diferente. Eu sinto que as pessoas são mais importantes que as coisas lá. Isso a gente passa de uma forma muito forte, realmente. As pessoas são mais importantes. E enquanto na outra igreja eu sentia que a minha função era mais importante do que quem eu era. Uau! Não. Pastora Amanda, e para você, pastora Amanda, o que você diria que
diferencia a nossa comunidade de todas as outras e que você entende assim, poxa, isso é ímpar. Aqui na Reino, nós vemos isso, sentimos isso, entendemos isso como sendo algo diferente de todas as demais comunidades que a gente conhece. Eu acredito muito que um ponto que a Reino carrega é a questão da organização e excelência, porque nós temos uma intencionalidade por trás de tudo que nós fazemos. E isso faz com que nos diferencie, porque nós também zelamos por antecedência. A gente não faz com pressa, a gente faz intencionalmente, pontuando tudo aquilo que nós queremos transmitir e transformar nas pessoas. E a gente sabe que é o Espírito Santo quem transforma, então é um ponto que a gente vai cuidando e zelando para que a nossa visão, a nossa missão e os nossos valores as pessoas consigam entender e ali pertencendo dentro da Reino, elas vão caminhando com a gente, elas vão percebendo. Então a gente não impõe nada, mas a gente consegue, na nossa excelência e na nossa organização, com que as pessoas percebam isso. E é um ponto-chave, eu acredito muito nisso. A Reino se difere nisso, eu acho. Que coisa linda. Eu concordo com vocês, cada um no seu ponto. A Reino é muito diferenciada nessas coisas e eu também acredito que algo que nos diferencia de todas as demais comunidades é aquilo que nós buscamos como igreja. Quando nos foi proposto pelo Senhor que a gente buscasse ser, em primeiro lugar, relevante antes de buscar ser grande, que ser grande não é o mais importante, porque no Brasil criou-se essa cultura de que se um pastor não tem uma igreja grande, ele não é um pastor bem-sucedido, ele não é um pastor de sucesso, entende? Então, é quase que ter uma estrutura pequena de igreja e o fracasso é quase que a mesma coisa para muitos pastores. E quando nós temos consciência do que nós estamos fazendo, como a Amanda falou aqui várias vezes, temos ações que são muito intencionais, porque temos consciência do que estamos fazendo, de para onde estamos indo, do que estamos buscando, e essas ações intencionais começam a gerar frutos diante dos nossos olhos, e esses frutos começam, sabe, a se manifestar, e isso nos enche de alegria, nos enche de fé, nos enche de ânimo, de motivação, e a gente vai para cima. É isso mesmo. Na Reino, nos foi proposto ser, antes de querer ser grande, buscar ser relevante na vida das pessoas. Eu penso que isso é um diferencial que eu vejo na Reino, e eu preguei por mais de 20 anos por todo o Brasil, que eu não vi em outras comunidades, sabe? Eu já vi a proposta sendo feita, mas nunca tinha visto essa proposta ser vivida. Na Reino, a gente vê essa proposta sendo vivida, e isso, para mim, é ímpar na Reino. Como comunidade, nós somos diferentes, eu acho que de todas as igrejas que eu conheci, porque isso é ímpar, não é uma proposta lançada à mesa, mas é uma proposta que tem sido vivida. Nós buscamos mesmo ser relevante na vida das pessoas e não pensamos em crescer. E isso traz um crescimento natural. E esse crescimento natural, orgânico, vivo, ele é impressionante. Ele é impressionante. Nos assusta, nos assombra, nos surpreende. Cara, é muito incrível. Então, para mim é isso. Mas vamos lá, vamos bater mais papo, vamos conversar mais sobre a igreja. Vamos falar um pouquinho da área da Nath. A Nath é do criativo, Nath? Isso. Fala um pouquinho mais sobre o criativo, sobre como funcionam as equipes, quais são as equipes que você faz parte, quais são as suas funções nela, e quais são as dificuldades, quais são as coisas assim inovadoras que vocês fazem como equipe. Fala aí para nós. Tá. O criativo, ele é subdividido em algumas equipes, que é a foto, a comunicação, o streaming, a web, o vídeo e tem mais uma. Me ajuda, Amanda. Comunicação. Graphics, isso. Graphics. O Graphics. São mais 6 equipes que são subdivididas lá. E que legal isso, né? Porque o pastor Vinícius, por exemplo, está na Reino, e eu também, desde uma época que a gente não tinha essa organização de equipes, né, pastor? Verdade. E como facilita a vida da igreja quando a igreja consegue se organizar, consegue dividir equipes, levantar líderes, estabelecer quem vai fazer o quê, né? O pastor Vinícius vem na Reino desde uma época que a gente não tinha essa organização de equipes e quem estava ali disponível tinha que fazer de tudo, né, Sim. pastor? Mestre, e eu penso também que isso acontece na Reino e vai surgindo para benefício dela, essa questão da organização, principalmente da maneira como que a Reino surgiu. Porque a Reino não foi aberta, ela nasceu. Yes. E como ela nasceu,
do mesmo processo que uma criança, quando nasce, vai crescendo e aprendendo, eu vejo que todas essas coisas que hoje nós estamos vivendo, a clareza para onde nós estamos indo, surge daí, do nascimento da Reino. Porque a origem vai determinar o final. Então, como nós temos essa clareza de que a Reino nasceu no coração do Senhor e da pastora Priscila, foi um chamado de Deus, uma visão de Deus, essa revelação ela vem crescendo dentro do Senhor, você vem colocando para fora, e tudo que nós estamos vivendo hoje, toda a estruturação, a visão, o senso de pertencimento, o voluntariado, é fruto desse nascimento. Nós recebemos esse alinhamento do Senhor no começo, né? O Senhor nos deu esse exemplo, que assim como uma criança, quando nasce, nos seus primeiros anos de vida, sofre as suas maiores transformações e mudanças, nós também sofreríamos nos nossos primeiros anos de vida muitas transformações, Sim, eu me lembro. muitas mudanças. Nós fomos alinhados pelo Senhor. Eu passei algumas reuniões pregando sobre isso, falando sobre isso, que o Senhor tinha nos orientado, nos alinhado, que nós sofreríamos muitas mudanças, que nós tínhamos que estar abertos para o novo. Então, essa organização, ela começa, pessoal. Quando que a gente começa a pensar em organizar a igreja? Quando a gente entende que a igreja vai crescendo organicamente e muitas pessoas vão se achegando e querendo ajudar, e nós não sabíamos como fazer isso. Então, nós olhamos para uma igreja que é referência para nós e que tinha o mesmo coração que a gente e que, mesmo com missão diferente, né, propósito distinto, nasceu bem antes que a gente, nasceu primeiro que a gente. Então, a gente olhou para essa igreja, a gente foi até eles e eles nos ensinaram como organizar a igreja para os próximos 10, 15 anos, porque eles já são uma igreja de 30 anos. Então, como eles têm 30 anos de experiência, nós temos só 2. Com eles, foi possível a gente aprender como organizar a igreja para os próximos 10 ou 15 anos. E nós nos organizamos. E é isso que a Nath está falando, né? Nossa equipe de criativos se subdivide em 6 equipes, cada um com líderes e as pessoas ali que são treinadores e também os que estão sendo treinados. Então, você tem nessas equipes pessoas que já sabem como fazem, pessoas que já sabem como fazer. Essas pessoas ensinam as outras pessoas que vêm chegando. Então, tem pessoas que treinam e pessoas que são treinadas, ok? Nath, vamos lá, fale um pouquinho mais então. Desculpe te interromper. Pastor, e como você falou, qualquer pessoa pode entrar no criativo, né? Qualquer pessoa pode entrar, ela sabendo fazer ou não aquela função, a gente ensina essa pessoa. Então, por exemplo, ela nunca pegou numa câmera para gravar um vídeo. Ela pode entrar na equipe de vídeo e o líder da equipe vai ensinar ela a fazer tudo conforme o nosso padrão, né? E como que é a disposição das pessoas para ensinar, Nath? Você que chegou na Reino e precisou... você não precisou aprender. Quando você chegou, você já sabia lidar com essa área de mídia, né? Sim. Da igreja de onde você vem. Qual que é a sua cidade mesmo, Nath? Eu sou de Recife, Pernambuco. Então, você lá já servia nessa área. Então, quando Sim. você chegou aqui, você chegou com experiência nisso, né? Já. Mas algumas pessoas, mesmo com a experiência que eu já tinha, algumas pessoas da equipe se disponibilizaram a me ensinar como lidar com a organização da Reino. Por exemplo, lá na outra igreja que eu fazia parte, eu fazia de uma forma, mas na Reino era diferente. Por exemplo, a equipe de foto, ela tem uma pessoa para editar e uma pessoa para fotografar. Então, na outra igreja era uma pessoa só para tudo. Então, eu já tive que aprender aqui como me adaptar, como funcionava essa disposição, como que eu faria as fotos da Reino, porque a gente não vai lá e só aperta o botão. A gente tem que expressar o que está acontecendo naquele lugar. A nossa missão é expressar a nossa cultura através da fotografia, através do vídeo. Então, o pessoal da equipe se disponibilizou a ensinar, assim, com um coração maravilhoso, sabe? Você, quando chegou, foi acolhida por quem, assim, nessa área para te ensinar? Eu fui acolhida pela Thalita, Ok. que é a líder. Thalita, que está hoje lá na Califórnia, que é pastora, né? Isso. E por mais 2 pessoas que faziam parte da equipe da foto na época. Ok. E aí eles me ensinaram, né? Olha, aqui a gente pega a foto assim, as configurações da câmera são um pouco diferentes para o ambiente, nós temos alguns presets, e eles foram me ensinando como funcionava toda a organização na hora da reunião que a gente faz lá. Ok. Nath, quais são os desafios de servir nessas áreas que você serve? Os desafios de servir no criativo? Eu acho que... Você serve na web e na foto, né? Isso. Quais são web os na desafios foto. da web? Quais são os desafios da foto? Que você acha assim, essas são as coisas mais desafiadoras dessas 2 áreas?
Na minha perspectiva, da foto é fazer fotos mais diferentes, expressar a criatividade através da foto. Porque a gente, às vezes, entra no modo automático de sempre fazer as mesmas fotos para as reuniões, sabe? Por exemplo, tem um padrão assim e assim, mas a gente tem que ser criativo nessas áreas também, sabe? Então, ser sempre criativo a cada reunião. Tentar expressar uma foto diferente a cada reunião. Ela fala com a doçura, né? Fala. Eu acredito que um dos maiores desafios da equipe de fotografia, ok, é não cair no erro de fotografar sempre as mesmas pessoas e principalmente as pessoas que estão próximas, os amigos. Porque a gente na igreja, a gente se identifica mais com algumas pessoas. Ainda que a gente entenda que todos são uma família, mesmo dentro de uma família, a gente é mais próximo de um do que de outro. Sim. E a gente, às vezes, acaba caindo no erro de fotografar sempre as mesmas pessoas e de fotografar as pessoas que estão próximas ou as pessoas que são amigas, entende? Eu penso que esse é um desafio para a equipe de fotografia de qualquer ministério, de qualquer igreja, e que é um desafio que precisa ser vencido. Precisamos fotografar pessoas diferentes, pessoas novas, ok? E entender que as pessoas que são os nossos amigos, que estão sempre próximos da gente, eles precisam também ser fotografados, mas não podem ser fotografados demais, ok? Para que eles abram espaço e oportunidade para que outras pessoas também apareçam. É da nossa cultura que todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, de alguma forma, apareçam nas nossas redes sociais. Quer seja nos stories, quer seja no feed, mas que eles apareçam, né? E se a gente não cuida dessa parte, né, de ficar claro para quem fotografa que ele precisa fotografar pessoas novas e pessoas diferentes, a gente acaba cometendo o erro de ter sempre as mesmas pessoas aparecendo na fotografia. Esse para mim é um desafio. Mas e na web, Nath? Eu queria só complementar essa relação da Ok. foto, é porque o fotógrafo, às vezes ele confunde que a função de fotografar é só de apertar o botão e registrar as pessoas. Mas o fotógrafo também tem o papel de recepcionar as pessoas. Então, quando elas chegam lá para visitar a Reino, no nosso momento de recepção, é nosso papel ir conversar com essas pessoas. Nós temos a câmera como uma ferramenta de conexão. Então, a gente pode chegar nessas pessoas novas que chegam lá e falar: "Oi, tudo bem? Há quanto tempo você está vindo? Vamos fazer uma foto sua?" E a gente se conecta com essas pessoas também e registra pessoas diferentes. Eu acho que o erro é justamente achar que é só apertar o botão. Nós temos o dever também, o papel de recepcionar as pessoas e acolher através da fotografia. Uau! Gostei disso. Incrível. Gostei demais disso. E na web, Nath, o que você acredita assim, ser os maiores desafios da web? A web, ela é a equipe que é responsável por postar os conteúdos da Reino, né? Tanto em TikTok, Instagram. Eu acredito que hoje é mais a frequência que a gente posta esses conteúdos. De mostrar um pouco mais das outras facetas da Reino, sabe? Como que vocês decidem ou definem a frequência com que vocês vão postar algo? A gente define a partir da quantidade de conteúdos que a gente produziu. A gente tem dias específicos na semana para produção de conteúdo e a gente seleciona esses conteúdos que foram aprovados, que foram bem produzidos para poder disponibilizar durante a semana. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente precisa de mais pessoas cada vez mais engajadas a entrar nessa missão, porque hoje é um número muito limitado de pessoas que faz essa produção de conteúdo. Então, se tiver mais pessoas engajadas, a gente consegue ter mais ideias, colocar mais em prática para poder compartilhar isso através das nossas redes. Então você acha que a web precisa que quem produz conteúdo produza mais conteúdo e conteúdo de qualidade? Isso, e mais pessoas engajadas. Não ficar Mais pessoas produzindo conteúdo. Exatamente, porque hoje a gente tem pessoas que produzem, que são muito criativas, são muito engajadas, mas tem outras pessoas que também podem fazer isso, mas às vezes ficam acanhadas ou... A web é uma equipe, a fotografia é outra equipe. Isso. Você não tem problema de servir em duas equipes? Isso não atrapalha a sua vida pessoal, seu dia a dia, porque você é uma mulher casada, né? Ainda que você tenha essa cara de 15 anos, gente, ela é casada, tá? Ela tem casa, ela precisa cuidar do marido, cuidar da casa, como qualquer outra pessoa. Não atrapalha a sua vida pessoal, Nath? Porque você, além de cuidar do seu esposo, cuidar da sua casa, você também trabalha, né? Sim, não atrapalha porque é muito leve servir. A gente tem uma escala que a gente recebe sempre com muita antecedência, então a gente pode colocar os dias que a gente pode servir, os dias que a gente não pode servir. Você pode escolher o dia? Eu posso escolher o dia.
Uau. Eu posso falar pro meu líder, olha, tais dias eu não vou poder. Eu Então posso não é a tais igreja dias. que determina o dia que você serve. São os líderes com acordo com os voluntários que estão servindo. Eles sempre perguntam pra gente, olha, mês que vem, quais os dias que você pode servir? Daí a gente fala e ele monta a escala pra gente. Então é bem tranquilo, não atrapalha em nada, é bem leve. Que legal. Você sabe que em muitos ministérios as pessoas são obrigadas a servir no dia que a igreja determina. E às vezes ela determina muitos dias sequenciados, seguidos, e as pessoas acabam sofrendo, porque isso acaba interferindo na vida pessoal das pessoas. Então, uma dica muito importante aqui, que a gente poderia dar para outras igrejas e ministérios, né, é que eles também fizessem isso. Deixassem que os seus voluntários pudessem escolher o melhor dia para eles servirem. E também, quando eu posso escolher o dia que eu vou servir, parece que eu me sinto, ou seja, mais responsável por esse momento. Isso. Ou seja, gera um senso de responsabilidade maior em quem vai servir, quando ele vai servir no dia que ele escolheu, no dia que ele determinou. Se ele tiver algum problema, ou se ele tiver algum imprevisto, ok? Ele vai agir diferente de uma pessoa que está sendo obrigada a servir naquele dia. Exato. Não dá essa sensação. O que Dá. você acha, pastora Amanda? Um ponto também que Você lida com as equipes o tempo todo, com as pessoas? Isso. E também acaba com que a pessoa entenda que ela está tendo a oportunidade e o privilégio de estar ali com a gente. De que nós não precisamos das pessoas, né, no sentido de, eu tenho que ir. Porque tudo vai acontecer, tudo vai ser feito e a pessoa está tendo o privilégio de ser parte do que nós estamos Ok. fazendo. Então, ou seja, você acha que isso deixa claro para as pessoas que, apesar delas serem importantes, Exato. apesar delas serem necessárias, a igreja não tem dependência delas. Exato. Isso. E isso faz com que as pessoas sirvam melhor. Eu entendi isso. Sabe como que eu processei isso, pastor Vinícius? Como? Quando, por exemplo, eu sou o pastor da igreja, ok? Vamos supor que eu tenha dependência de qualquer um de vocês. Nesse exato momento, eu deixo de ser um líder e passo a ser um peso. Entende? Porque as pessoas anseiam por um líder que dá a direção, que mostra o caminho, que aponta a solução, ok? E não um peso. Ninguém quer carregar um peso. Quando o líder se posiciona de maneira que ele se torna dependente das pessoas que servem junto com ele, as pessoas deixam de servir com ele e passam a servir ele. É. E aí ele vira um peso para as pessoas. E é isso, ao meu ver, que desmotiva e que tira das pessoas a alegria de servir a Jesus. Ok? Quando o líder não é um peso, quando o líder deixa claro para essas pessoas, vocês são importantes para mim, vocês são importantes primeiramente para Jesus, mas também são importantes para mim, são importantes para a nossa comunidade. Vocês são necessários para Jesus, são necessários para mim, necessários para a nossa comunidade. Mas nós não temos, nem Jesus, nem eu como líder, e nem a igreja, qualquer dependência de vocês. Eu creio que isso faz com que a pessoa entenda, eu tenho um líder, eu tenho uma igreja, ok, que tem um líder, que tem direção e que não é um peso para mim. É verdade. Eu sou mais uma pessoa contribuindo e eles não são um peso para minha vida. Exato. Não sei se eu consegui expressar para vocês o que... Porque quando o Senhor começou a me alinhar nisso, eu comecei a pensar, né? Por que quando as pessoas... Você depende delas, elas te deixam na mão. Sim. E elas te deixam na mão quando você depende delas, porque você virou um peso para elas. Sim. Ok? E é muito simples explicar, talvez hoje, falar disso, mas foi complicado entender, processar. Ok? Mas o pastor Vinícius testemunhou no início da Reino, bem no iníciozinho da Reino, nós tínhamos duas pessoas muito importantes ali na Reino, muito necessárias para nós. Um estava como Técnico de técnico de som, a outra pessoa estava como responsável pela iluminação, né, como iluminador. E foi necessário que eu abrisse mão dessas pessoas, porque elas estavam servindo de maneira que nos levava a entender que elas compreendiam que o que elas faziam era mais importante do que quem elas são para nós. Então, para que elas pudessem entender que elas são mais importantes para nós do que o que elas fazem,
nós tivemos que pedir que elas parassem de fazer. Sim. Só que nós não tínhamos ninguém para colocar no lugar delas. Ou seja, quando Deus nos deu essa direção, nós nos posicionamos, ok? Mesmo sem ter pessoas para substituir as pessoas que nós precisaríamos parar. Ou seja, não é uma questão de necessidade ou de demanda. É uma questão de que nós decidimos primeiro seguir a direção que Deus nos deu. Entende? E se isso levar Comprometer. a gente a ter que parar metade das pessoas que estão servindo, nós não vamos ter problema para fazer isso. Ou mais. Porque naquele momento eram mais da metade, né? Sim. Nós paramos mais da metade da equipe ali. E essas duas pessoas já Fazia tudo. faziam tudo ali nessas áreas. Mas a gente se posicionou conforme a direção que Deus nos deu e foram chegando mais pessoas. Eu me lembro, pastor Vinícius, não sei se você vai lembrar, que quando eu fui questionado, né, de quem faria as coisas que essas pessoas fariam, eu disse o seguinte: Deus vai enviar outras pessoas. Sim. Porque é simples, quando você abre espaço, Deus envia as pessoas para fazer o certo. E pessoas que querem fazer o certo. Ok? Pastora, desculpa, eu te interrompi. Não, e eu também acredito como, por exemplo, elas faziam tudo. É uma linha muito fina para entrar num ativismo ministerial, num ativismo que a pessoa, eu tô aqui, eu vou fazer, já que tô fazendo tudo. Então, é um perigo também, né? O voluntariado, ele tem que ser leve, a pessoa tem que ter a consciência realmente do que a gente está fazendo, do que a gente está construindo, e para que ela não corra esse risco, entendeu? De estar na escala toda vez. Não, então é delimitado aí, né, a quantidade de equipes que ela possa servir para que não corra esse risco. A gente não quer desgastar ninguém. Né? Esse é um ponto. Mestre, e o senhor como um líder já há tanto tempo, você acha que esse posicionamento seu em proteger a cultura e não deixá-los de forma trabalhando excessivamente, colocando em risco a cultura, você acredita que isso se dá pelo fato da maneira como você enxergou a igreja? É que eu entendi que a nossa cultura de igreja é algo que o Senhor Jesus está edificando. Através de nós, mas é Ele que está edificando. E nós somos, eu, todas as pessoas que servem conosco, guardiões dessa cultura. Se nós não guardarmos essa cultura, aquilo que o Senhor está construindo, nós começamos a desconstruir. Sim. Então, por que que eu sou tão firme em guardar essa cultura, em proteger essa cultura, e ensino todas as pessoas que estão comigo a proteger essa cultura? Por exemplo, uma das coisas que faz com que a gente proteja a cultura é nunca você olhar para o serviço do outro, para o trabalho do outro, para a responsabilidade do outro e pensar, isso não é comigo. Lembra que eu te falei sobre isso? Sim. Ou seja, ainda que eu não faça parte da equipe de web, se eu vejo que o pessoal da web está fazendo algo que foge à nossa cultura, eu sou responsável por proteger e guardar essa cultura. Sim. Então eu tenho que ir lá no pessoal da web e falar assim, olha, vocês estão fazendo algo que está fora da nossa cultura. E quando isso acontece, qual é a primeira coisa que qualquer pessoa que serve em qualquer igreja vai falar? Ah, mas quem sou eu para ir lá falar com eles? Eles não vão me ouvir. Você é um guardião da cultura. Você é alguém que está construindo junto com todo mundo. Todas as pessoas que estão construindo têm o direito de proteger aquilo que está sendo construído. Ok? E na Reino, cara, ainda que a gente tenha muitas dificuldades com isso, porque nós somos uma igreja normal como qualquer outra, ok? Eu sinto e vejo que é muito mais leve isso no nosso meio. Porque as pessoas se sentem, ok? Sim. Elas se sentem livres para chegar e falar. Ainda que muitas pessoas sejam tímidas para isso, a maioria das pessoas que servem conosco hoje já conseguem falar. Sim. Aliás, elas conseguem falar comigo, que sou o pastor. Exato. E lembre-se que, para isso, eu precisei tomar algumas posições. Eu me lembro que teve uma época na Rede que eu não deixava as pessoas me chamarem de pastor. Eu fazia elas me chamarem de Eduardo. Por quê? Para quebrar essa coisa de que, é o pastor. Então ninguém fala nada, ninguém fala das dificuldades, ninguém fala dos erros, ninguém fala porque é o pastor. E quando você chama a pessoa pelo nome, ok? Você não desonra, você não ignora o fato de que ele é o pastor da igreja, mas você entende que primeiro ele é o Eduardo, uma pessoa como você,
com quem você pode compartilhar suas dificuldades, você pode compartilhar suas alegrias, você pode compartilhar suas vitórias, seus êxitos, mas também você pode compartilhar, cara, as barreiras, né, as limitações. E isso ajudou muito. Eu sei que na maior parte das igrejas, como as igrejas são de sistema, né, e eles estão em uma pirâmide hierárquica, Era isso que eu queria falar. os pastores não se sentem à vontade de que as pessoas sejam tão livres perto deles. Mas, como nós queríamos criar uma cultura diferente de igreja, onde as pessoas fossem de fato livres, e quando eu digo livre, gente, é ter liberdade mesmo de expressar. Na maior parte das igrejas, tudo que o pastor fala, as pessoas concordam. Né? Na Reino, eu ensino as pessoas a discordarem de mim, porque é saudável, ok? Na contradição, nós estamos mais perto da verdade do que na unidade de pensamentos. Gente, só teve uma vez em toda a história desse mundo que a Bíblia registra que todo mundo pensou igual. Eles construíram uma torre para afrontar Deus, foi Babel. E no fim, Ali todo mundo pensava igual. Então, é saudável que haja pensamentos, né, confrontantes, que confrontem, divergentes, que confrontem a nossa forma de ver as coisas. E mais, qual é o meu exercício como líder? É ser confrontado por um pensamento diferente do meu e continuar tratando aquela pessoa da mesma maneira. Porque as pessoas têm medo de confrontar, ou de colocar a visão delas, ou dizer para o pastor, não concordo com você. Porque eles estão falando com um cara que, entre aspas, dentro das igrejas, tem todo o poder. Sim. O poder financeiro, o poder de convencer as pessoas, o poder do microfone, o poder do púlpito, entende? Então a pessoa fala, cara, se esse cara joga todo mundo contra mim, então eu vou ficar na minha, né? Porque todo mundo vai concordar com ele, vai discordar de mim. E na Reino não é isso, sabe? Não é primeiro, não é essa manipulação da massa. Ou seja, eu não vou lá para o púlpito, ok? Convencer a pessoa de que o que eu penso é certo, em detrimento do que a Nath apresentou numa das nossas reuniões de web, ou de criativo, ou de liderança, que seja, ok? Então, esse é um exercício diário para mim como líder, ok? O púlpito da igreja não é para isso. Então, se eu quero convencer alguém de que aquilo que eu penso está correto, eu vou fazer como qualquer um de vocês fazem. Ou seja, com a mesma paridade de armas. Ou seja, não vou usar coisas que vocês não têm acesso para poder argumentar. Sim. Então, ou seja, você, a Nath, por exemplo, não tem acesso ao púlpito. Entende? Então, eu não posso usar o púlpito para argumentar, me contrapor a um argumento dela, uma visão que ela tem diferente da minha, porque não tem paridade de armas. Ela não tem constantemente a oportunidade de falar com a igreja toda. Eu tenho. Sim. Então, se eu me valer disso, ok? Eu já vou sair ganhando. É verdade. Então, eu acho que o pastor precisa fazer esse exercício o tempo todo, entende? De que quando você vai discutir opiniões contrárias, você tem que descer no mesmo nível de paridade de armas que a outra pessoa que discorda de você tem. Isso me lembra uma coisa, Não pastor. sei se eu estou me fazendo entender, sim, porque eu também não quero que vocês pensem que a igreja é um campo de batalha, não é isso, né? não é disputa, né? Não é disputa, mas assim, é injusto quando um líder tem um posicionamento e você outro, e ele usa de ferramentas que você não tem acesso para convencer todo mundo de que a visão dele é certa. Entende? Sim. Ou seja, o cara vai lá para o púlpito e começa a falar, ou seja, em favor da visão dele. Sim. Poxa, todo mundo já vai ficar do lado dele, porque ele tem ali a possibilidade de falar com as pessoas. Agora, se você, Nath, tivesse a possibilidade de pegar o mesmo microfone e falar com todo mundo também no mesmo tempo que ele tem, será que não se dividiria as pessoas? E a pessoa fala, poxa, a Nath tem razão. Pelo menos metade das pessoas, ou mais. Exato. A não ser que seja para também um alinhamento, né? Algo direcionado nesse sentido de alinhamento. Eu vejo que tem coisas que o líder vai ter que se posicionar dizendo o seguinte, é isso aqui que nós vamos fazer. Independente se é o melhor ou não, se é o certo ou se é o errado, porque essa é a direção que eu recebi de Deus. Perfeito. Ok? Porque Deus nos dirige, Deus nos alinha. Ok? Então, vou dar um exemplo, tá? É certo que alguém, para provar que ama a Deus, sacrifique seu próprio filho? Não. Mas foi o que Deus pediu para Abraão. Então, observe, Deus nem sempre vai pedir para a gente o que é politicamente certo, ou o que as pessoas entendem que é correto. Mas Deus vai nos pedir.
E nós vamos fazer. Ainda que todo mundo pense que é errado. E eu poderia dar aqui muitos exemplos práticos sobre isso. Por exemplo, quando nós decidimos que nós vamos avançar, ok? Em uma comunidade tão pequena como a nossa, para um prédio tão grande como nós estamos indo, qualquer pessoa que faz conta, matemática, vai dizer, não vá. Mas nós recebemos uma palavra de Deus. A gente vai. Ok? E nessa hora é o líder, porque qualquer pessoa racional, fazendo conta, vai falar assim, nós não arrecadamos o suficiente para isso. Vamos ficar. Ok? Mas Deus falou, vai. Então nós vamos. Ok? Agora, não é porque nós vamos que nós vamos de forma irresponsável. Ou seja, nós vamos criar formas da gente alcançar aquilo, ok? De forma responsável. Não sei se eu me fiz entender, Sim. mas eu gostaria de transmitir para vocês. Mas vai lá. Voltando aqui para o assunto da web. A Nath falando um pouquinho aqui dos desafios da web. Eu não entendi muito o desafio da web. O desafio da web é que haja mais pessoas para criar mais conteúdo? Isso é um desafio para a web? É um dos. Não é só da web. Porque a web, quando ela fica sem conteúdo, isso prejudica a equipe, é isso? Não prejudica a equipe em si, mas uma das funções da equipe. Que uma das funções da equipe é justamente publicar conteúdos, transmitir a nossa cultura através do Instagram. Então, não é só papel da web, como do criativo todo. Achei legal isso. Não prejudica a equipe, mas uma das funções. Exato. Ou seja, volta para aquele negócio que a gente fala o tempo todo na igreja. Nada é pessoal, né? Nada é pessoal, exatamente. Tudo é pela causa. Beleza. Exatamente. Parabéns. Obrigada. Um outro desafio que eu acho também é que talvez não se limitar só a pequenas funções que a gente faz na reunião. Porque muitas das equipes da Reino do Criativo, elas funcionam toda semana, sabe? A web é uma dessas equipes. Ela funciona de Semana toda. a semana inteira. Não só em dias de reunião. Exatamente. Tanto que tem pessoas como a Helena, que é a nossa líder, que vão para a igreja durante a semana para fazer a equipe continuar funcionando. Então, esse é um dos desafios também, ter pessoas se disponibilizando durante a semana para poder servir nessa equipe. Uau! E aí, pastora Amanda, diz aí para mim quais são... Primeiro, o que faz a equipe de produção, porque eu acho que essa não é uma igreja que tem... Perdão, essa não é uma equipe que toda igreja tem, né? Equipe de produção. Antes de vocês fazerem parte da Reino, vocês já tinham visto uma igreja com equipe de produção? Eu nunca tinha visto. Acredito que produção, quem faz numa igreja, né, de sistema é ou os obreiros ali. Mas eu acho que a equipe de produção nasceu na Assembleia de Deus. Então, por isso Produção de problema. da porta. Que faz Não, as porque coisas, a Assembleia de Deus não tinha o dirigente do culto. Isso, aham. Ou seja, eu acho que o papel da produção é meio dirigir o culto, né? É meio dirigir a reunião. Exato. Então, diz aí para nós o que é a nossa equipe de produção, o que eles fazem, quais são as funções e quais são os desafios de ter uma equipe de produção na igreja e quais são os benefícios também de ter uma equipe de produção na igreja, né? Sim. Então, a produção ela é dividida em projeção, iluminação, som e transições. Essas equipes, elas vão cuidar O que faz a equipe de som? de som. Eles cuidam de todas as aparelhagens, né? Tanto da mesa de som, quanto retorno, caixa de som, PA, PA. o retorno, os sides para os músicos. Isso, exato. É como se fosse um técnico de som. Exatamente. O técnico. Ok, a Reino, incrivelmente, gente, incrível, misteriosamente, eu acho que é a única igreja do Brasil que funciona sem técnico de som. Nós não temos o técnico de som. A gente até tinha um, mas a gente desistiu dele. Entendeu? Então, hoje é os voluntários que exercem essa função, ou às vezes os nossos ministros de louvor, também que têm muito conhecimento a respeito disso, eles fazem lá a questão. Cara, tinha tudo para virar uma bagunça, né? Não ter um técnico de som. Pessoa Mas que, funciona. né, cuida aí dessa parte. E então o áudio, né, é uma das equipes, eles fazem tudo isso. Temos também a projeção, que é a respeito do nosso telão, né? Antigamente a gente tinha uma TV, hoje a gente tem um telão de LED. Então eles fazem toda essa projeção, estão alinhados aí com o criativo para O que eles fazem? Eles colocam a letra das músicas, colocam os textos na tela, passam um vídeo se o pastor pedir, Exato, os fundos, né, colocam os fundos ali na hora da pregação, na hora do louvor. dos avisos também. Se a gente quer passar um slide, eles também, eles que vão, vai ser pedido para eles e eles vão organizar tudo. Exato, isso mesmo. Então, por exemplo, vem
uma pessoa de fora para ministrar na nossa igreja, a gente já entra em contato com essa pessoa, qual que é o material que ela vai utilizar para fazer a mensagem, já aborda com a projeção já cuida dessa parte. Então, a equipe de gráficos lá do Creative prepara o banner da pessoa que vai pregar e a pessoa da projeção é que vai colocar. Cara, ter tudo isso organizado, né? Quem vai fazer cada coisa. Isso, Isso facilita muito mesmo. facilita. Facilita muito porque não fica aquela... E se alguém não fizer? Aí fica aquela... Por exemplo, o pessoal do gráficos lá fez o banner da pessoa que foi convidada para ministrar na igreja, ok? Ok, Para colocar no telão na hora que a pessoa estiver falando, ok? ok. Mas aí a pessoa da projeção não pegou essa arte, ou o pessoal do gráfico não enviou. Não vira não dá atrito entre vocês, as equipes? Tá no sentido de cobrança, né? Não cobrança seria a palavra, mas de ir saber o porquê que não foi passado esse material, qual o tempo hábil que essa pessoa tinha para fazer isso e por que ela não fez. Então a gente vai... Todas as vezes que alguma coisa der errado, vocês fazem essa investigação toda? Para poder entender o que aconteceu? Se não é no voluntário que produziu, é no líder. Porque a gente acredita que o líder tem que estar ciente de tudo aquilo que nós precisamos. Então, a gente vai direto no líder e não no voluntário, porque a responsabilidade é do líder estar ali observando, né, o trabalho em si. E quando vocês descobrem onde houve a falha, vocês fazem o quê depois? A gente faz o alinhamento para que isso não aconteça de novo, né? Porque se acontecer de novo, aí já é uma questão... Ou seja, é igual uma companhia aérea, você vai criando procedimentos para que não aconteçam as mesmas falhas de novo. Exatamente. Muito legal. E outra equipe, então, é a transição, né? O pessoal que utiliza aí de fones, comunicadores. Eles cuidam, então, toda a questão do palco, e não só do palco, mas às vezes com o produtor, que vai não gerenciar, mas vai cuidar ali, né, dar comandos para essas pessoas que estão lá à frente do palco. Eles vão observar, então, toda a questão do louvor, do worship, enquanto está acontecendo, se acontece de uma corda do violão arrebentar, de algo acontecer, eles vão ter toda essa transição rápida e que seja algo que não fique muito visível, né? Então, a gente preza por discrição nesses momentos. Porque a gente não pode, entre aspas, atrapalhar a experiência da pessoa que está dentro da rede. A gente preza que a experiência da pessoa seja boa. Isso é uma coisa difícil também da gente trabalhar dentro da gente, porque é o seguinte, nós temos equipes que trabalham nos bastidores da reunião. E nós vemos as falhas. Exato. Não quer dizer que o público esteja vendo. Exato. Como que a gente administra nossas emoções diante disso? Como que a gente administra isso dentro da gente, né? Porque a gente vai vendo falha, a gente pensa assim, poxa, mas nada tá dando certo. Exato. E o cara tá lá do... Tá arrancando os cabelos. chorando, como se nada tivesse acontecendo, mas para ele nada tá acontecendo, né? Uhum. É só para nós. Como que vocês administram isso dentro de vocês? Você já passou por isso na Reino, Vini? Já, mestre. E o nosso posicionamento ele tem que ser muito discreto, porque talvez se nós nos posicionarmos com aquilo que nós estamos sentindo, de certa forma nós vamos transmitir isso para as pessoas. E vai mostrar para elas uma falha que elas não que elas não estavam enxergando. E isso sim pode prejudicar. Ou seja, se o líder não tiver esse equilíbrio de como lidar com isso, ele pode tornar a falha evidente. Sim. Pode. E tudo também vai gerar uma energia no ambiente. Oh, isso é muito Muda importante. muito o ambiente. Às vezes é perceptível, assim. Quando as pessoas notam a falha. Uhum. Porque daí fica muito aquela tensão, né? Então, querendo ou não, por essa descrição, da gente fazer as coisas sem as pessoas sentirem. Isso. Uau. E uma equipe também é a iluminação, né? A iluminação tem uma responsabilidade bem grande, no sentido de, quando tá ali os parletes, tudo, as luzes, harmonicamente fazer com que tudo aquilo que realmente o worship está cantando ou o pastor está ministrando esteja acompanhando, porque eleva muito também as pessoas, elas mexem, né, com a energia delas, e não tem como a gente cantar uma música sobre Jesus e tá uma coisa muito romântica. Não, tem que ser uma coisa mais clean, mais leve. Então, essa harmonia nas luzes, nas cores que a gente usa. Tá cantando sobre Jesus ser o centro e mete uma luz vermelha lá. Entende? Mas se a gente cantar sobre o sangue de Jesus, já dá para ser Já tudo dá pra vermelho. sintonizar, exato. Então você fala que o iluminador tem que ter Tem essa que ter uma sensibilidade para Exato. iluminar
segundo aquilo que está acontecendo na reunião. Acompanhar, por exemplo, se é um momento de celebração, fazer com que realmente o público vá nessa intenção, sabe? Vamos abrir o jogo? Bora, mestre. Vamos abrir o jogo. Qual que é o segredo da Reino, na sua opinião, Vinícius? Se você pudesse falar assim, qual é o segredo para a Reino estar dando certo? Essência. Ok, então estamos aí abrindo o jogo, tá? Que faz a Reino dar certo, na opinião do pastor Vinícius, é a essência. Amanda, o que faz dar certo a Reino, as nossas equipes, tudo que nós fazemos? Qual é o segredo? Abre o jogo. Eu acredito que a nossa linguagem é muito simples. A gente não tem muito mistério naquilo que a gente faz, a gente é simples e direto. Ok. Linguagem simples e direta é o segredo da Reino, na opinião da pastora Amanda. Ela está aqui abrindo o jogo. Então, uma linguagem simples e direta. Nath, abre o jogo. Qual é o segredo da Reino, na sua opinião? Por que as coisas estão dando certo? Por que as nossas equipes estão dando certo? Abre o jogo aí, vai lá. Eu acho que é a nossa cultura. Ela tá muito alinhada. A cultura. Nossa cultura está alinhada ao quê? Tudo que a gente acredita, a Jesus ser o centro, a organização, a excelência. Nossa cultura tá alinhada. Então tá aí a Nath abrindo o jogo, na opinião da Nath, a nossa cultura alinhada com aquilo que a gente acredita é o segredo da Reino. Eu vou abrir o jogo também Abre vou o jogo, contar pastor. para todo mundo por que eu acredito que a Reino está dando certo. Primeiro, por mais que as pessoas não acreditem, por mais que muitos pastores não acreditem, porque eles insistem em não acreditar, nós na Reino não temos nenhuma metodologia de igreja, nenhuma estratégia de igreja. A igreja acontece de forma orgânica e nós permitimos que isso seja assim, porque nós acreditamos que é Jesus quem está fazendo. Acredite, a Reino dá certo, porque é Jesus que está fazendo. Esse é um projeto de Deus, é Deus que está fazendo tudo acontecer. E tudo acontece de forma orgânica e nós não temos uma metodologia, nós não temos uma estratégia, simplesmente fazemos aquilo que o Senhor vai nos aliando a fazer de forma muito intuitiva, de forma, sabe, que nós intuímos no Espírito e realizamos, porque entendemos que esse é um alinhamento de Deus para nós. E eu acredito que esse é o segredo. Então, estou aqui abrindo o jogo para vocês. Um abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau.